Olha, uma notícia que deu o que falar nesse fim de semana, né? A Danúbia de Souza Rangel, que ficou conhecida como Xerifa da Rocinha, foi presa. Pois é. E num momento bem impactante, né? Exato. Logo depois de ter um bebê, numa maternidade na Barra da Tijuca, aqui no Rio. Isso foi no sábado, dia 5 de julho. Uma situação bem delicada mesmo. Então, hoje a gente vai, assim, mergulhar um pouco nessa história, entender quem é a Danúbia, como foi essa prisão agora e qual a ligação dela, né, com o tráfico. A gente está se baseando em matérias do IG, UOL, CNN Brasil. Sim, fontes importantes para a gente entender o contexto. Isso. O objetivo é tentar desvendar o que está por trás dessa captura, sabe? E o peso que essa figura ainda tem. Vamos lá. Então, sobre a prisão em si. Foi feita por agente da 72ª DP, que é lá de São Gonçalo. Dentro da maternidade mesmo. Uhum. Ela teve uma menina, né? Isso. E, bom, pelo que estão dizendo as reportagens, ela continua no hospital, está sob custódia da polícia. Entendi. E só depois da alta médica que ela vai para o sistema prisional? Exatamente. Provavelmente para Benfica. E o motivo, né, dessa prisão agora é um mandado de prisão por tráfico de drogas. Um mandado antigo, pelo que eu vi. Ele foi expedido em 10 de junho pela 5ª Vara Criminal e é uma condenação definitiva, sabe? Já transitou em julgado, não cabe mais recurso. Pesado. E qual a pena? 9 anos e 4 meses, em regime fechado. Ela já estava, tipo, foragida há quase um mês. Nossa, quase um mês foragida e encontrada logo após o parto. Pois é. E a CNN Brasil apurou que ela estava acompanhada do atual marido, o rapper MC Hacalvin. Entendi. E essa figura da Danúbia, né, carrega esses apelidos fortes: xerifa da Rocinha, primeira dama do tráfico. Muito fortes. Ela ficou conhecida mesmo por ser companheira do NEM da Rocinha, né? O Antônio Francisco Bonfim Lopes. Ele chefiava o tráfico lá pela facção ADA, Amigo dos Amigos. Sim, uma figura central na história do tráfico do Rio. E o curioso, como o IG apontou, é que mesmo com o NEM preso há tanto tempo, desde 2011, né? Aquela fuga famosa no porta-malas. Lembro bem dessa história. Tentou subornar a polícia? Exato. Mesmo com ele preso há anos e ela fora da Rocinha, a Polícia Civil ainda se refere a ela como a xerifa. É interessante como essa imagem cola, né? Impressionante mesmo essa persistência. E o NEM, que você falou, está cumprindo uma pena altíssima, né? 145 anos. Presídio Federal lá em Porto Velho. Pois é. E ainda saem notícias, investigações recentes que ligam ele agora a outra facção, o TCP, Terceiro Comando Puro. Parece que o jogo não para, né? Mesmo de dentro da prisão. Exatamente. E essa prisão atual da Danúbia, segundo a CNN, não é por algo novo, sabe? A investigação é justamente daquela época. Da época do NEM. Sim, quando ela era companheira dele e ele mandava na Rocinha. É o passado voltando para cobrar a fatura, literalmente com esse mandato antigo. E o histórico dela não é pequeno, né? Já tinha sido presa antes. Em 2017, lá no Morro do Dendê, isso foi depois que ela foi expulsa da Rocinha pelo Rogério 157, aquele rival. Ah, sim, teve essa disputa na Rocinha. Pois é. Aí ela cumpriu parte da pena por associação ao tráfico e também por corrupção ativa. Foi solta no início do ano passado. Tem uma divergência pequena nas fontes, 2024 ou 2023, mas a CNN fala que foi depois de cumprir uns 8 anos. E teve aquele episódio na prisão também, né? Em 2019, que chamou a atenção. Qual deles? Ela regrediu para o regime fechado porque pegaram ela com o celular, tirando selfies na cela. É mesmo. Tinha esquecido disso. Mostra uma certa dificuldade em seguir as regras, talvez. Pois é, mas é interessante colocar isso ao lado da versão dela. Numa entrevista para a Record TV, que o UOL lembrou, ela negou que tivesse envolvimento direto com o crime. Falou que tudo era por ela ser a esposa do Nê na época. E essa tentativa de criar uma outra imagem ficou bem forte recentemente, né? Depois que saiu da prisão. Totalmente. Ela investiu pesado na carreira de influenciadora digital. Casou de novo, fez harmonização facial, cuidou dos dentes.
postava muita rotina nas redes sociais, né? Sim, compartilhava bastante essa nova vida. Uma mudança de imagem, assim, bem radical, que agora, bom, esbarra nessa nova prisão. É um contraste enorme. Exato. Se a gente junta as peças, vê esse ciclo. Prisão, liberdade, tenta se reinventar, e aí uma nova prisão por causa do passado. Essa imagem de influenciadora digital versus o apelido de xerifa e todo o histórico criminal. Levanta um monte de questões, né? Muitas. Até que ponto é possível realmente se desvincular disso tudo? Essa é a grande pergunta. Então, para a gente amarrar aqui, temos essa prisão bem dramática, né? Logo depois de um parto, por um mandato antigo, lá da época do NEM da Rocinha, e isso acontece justo quando a Danúbia estava tentando mostrar uma imagem totalmente diferente nas redes. Perfeito. E por que isso é relevante, né, para quem está ouvindo a gente? Acho que o caso mostra bem como essas redes de crime organizado deixam marcas que duram muito tempo e como o passado, as associações antigas, podem voltar para cobrar legalmente anos depois. Sim, as consequências vêm. E claro, né, reacende toda aquela discussão super complexa no Brasil sobre ressocialização versus o estigma de ter um passado criminal tão conhecido. É fácil falar em segunda chance, mas na prática, a realidade parece bem mais dura. Fica então essa reflexão, né? Com toda essa busca por uma nova identidade pública, de influenciadora, até que ponto é realmente possível se desconectar de um passado tão prezado, ligado a uma das maiores lideranças do tráfico do Rio? Ainda mais quando a própria justiça resolve revisitar esses capítulos antigos. Uma questão que fica em aberto mesmo.